Boa tarde. Retomando nossos trabalhos, eu gostaria de anunciar que os conselheiros Flávio Cirângelo e Luísa Cristina, sob a presidência do primeiro, integrarão a Comissão Executiva Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa. E, por outro lado, eu submeto os nomes dos juízes Clênio Jair Schultz, Alberto Alonso Munhoz e Marcelo Leonardo Tavares para integrarem a referida comissão. Marivaldo, 52, 53, vamos ter que adiar. Não foi. Não. E agora eu não sei quem quer fazer uma filha, porque tem gente de fora. Nome da conselheira Luísa Cristina para integrar a Comissão Permanente de Acesso à Justiça e Cidadania. Vamos à pauta rápida? Está quente aqui, não está? 52, 53. Item 85 da pauta, consulta número 7340, conselheiro Saulo Bahia é o relator, requerente Rafaela Gurjão Moreira, requerido do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho, por unanimidade, respondeu à consulta nos termos do voto do relator. Item 86, pedido de providências número 2486, conselheira Ana Maria, relatora, requerente Hermano Toreiro de Carvalho Cavalcante Lins, interessado, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator. Item 113, consulta número 7461, conselheiro Saulo Bahia, requerente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Querido Conselho Nacional de Justiça, o Conselho, por unanimidade, respondeu à consulta nos termos do voto do relator. Item 114, processo administrativo disciplinar número 1196, conselheiro Saulo é o relator, requerente Conselho Nacional de Justiça, requerido Divoncir Schreiner Maran. O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator. Item 116, conselheiro Flávio Cirângelo, pedido de providências número 6548, requerente Gessino Donizete do Prado, requerido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Conselho, por unanimidade, julgou o procedente pedido nos termos do voto do relator. 117, procedimento de controle administrativo 2844, conselheira Luísa Cristina, relatora, requerente Rogério Monteles da Costa, requerido do Tribunal de Justiça do Maranhão. O Conselho, por maioria, julgou improcedente o pedido, vencidos os conselheiros Flávio Cirângelo e Gisela Gondim. Excelência tem vista do item 5 da pauta, recurso administrativo no TCA 6125. O relator é o conselheiro Emanuel. Requerente André Luiz Alves de Mello, requerido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, vou ler o meu voto vista. Na verdade, aqui a questão se refere se o relator, no processo, no inquérito judicial, para instauração de inquérito judicial em que se investiga ato ilícito praticado por juiz que pode constituir crime, se ele necessita ou não da autorização do pleno ou do órgão especial para instaurar o inquérito judicial. O relator votou no sentido que sim, que seria necessário. Eu estou entendendo que não é necessário que o relator, a partir do momento em que recebe a representação ou o pedido do Ministério Público, porque aqui se trata de inquérito judicial previsto na forma da LOMAN, o relator pode instaurar o inquérito sem necessariamente a apreciação do plenário. Nesse sentido, eu estou acompanhando já o voto divergente que havia sido apresentado pelo conselheiro Saulo Bahia, e o meu voto faz menção explícita
aos regimentos internos, tanto do Supremo como do STJ, e também à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não é necessário, havendo requerimento de investigação criminal contra magistrado, o relator que poderá instaurar esse inquérito judicial, aí é inquérito judicial, porque a LOMAN assim o prevê. Claro que o oferecimento da denúncia será apreciado, se a denúncia houver, pelo Pleno. Então, o meu voto é no sentido de que não é necessária autorização prévia para investigação de magistrados, além daquela decisão do relator que, por distribuição aleatória, receber o procedimento. Quais citem, Luísa, por favor. O relator O relator entendia que essa exigência prevista na LOMAN se mantinha, apesar da Constituição Federal não mais a prever. E a jurisprudência do STJ e do STF entendem que essa exigência não se mantém, porque não houve pela sistemática, como você fazer algo semelhante ao que existe para deputados e senadores, autorização prévia. Não existe isso para magistrados. Então, o meu voto foi divergente do relator, no sentido de dar provimento, sim, ao recurso, determinar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a suspensão da exigência de autorização prévia para investigar, previsto no artigo 360 caput. Então, eu trouxe um voto divergente, dando provimento ao recurso, a conselheira Luísa me acompanha. Eu acrescento a esses argumentos, Luísa, que as medidas invasivas que possam ser tomadas no curso da investigação ou preliminarmente à investigação, presidente, como uma quebra de sigilo, interceptações telefônicas que sejam deferidas, elas têm que ser dadas no curso do inquérito judicial que é instaurado singularmente pelo relator. Imagina só se nós vamos ter que submeter um pedido de interceptação telefônica ao plenário, ao órgão colegiado competente para deliberar sobre aquela medida cautelar requerida. Então, nesse particular, aí, com a devida vênia, o relator e acabou. Então, o voto inclusive, esse dispositivo do regimento interno do Tribunal de Minas, ele está em desacordo total com o desacordo com do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça. Com as regras mínimas de procedimento. E veja, e aí é exatamente essa questão, quer dizer, todas as cautelares necessárias serão dadas pelo órgão colegiado, e sessão pública. Pelo órgão colegiado. Não, sessão pública. Não. Eu só queria fazer uma distinção, se me permite, se o presidente me permite. O dispositivo da LOMAN, se não me engano, o artigo 33, quando no curso da investigação houver indício de prática de crime por parte de magistrado, a autoridade policial, civil, militar remeterá os respectivos autos ao tribunal, o órgão especial competente, para julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Correto? Nós estamos avaliando esse dispositivo? Avaliando o 360 caput do regimento interno. 360 do regimento interno do Tribunal de Justiça dele. Sim, que por sua vez está baseado no artigo 33, parágrafo único. É óbvio. É isso aí. Exatamente. O exato teor do dispositivo do regimento. Vamos lá. O regimento só poderia ter feito menção, ou seja, o regimento, de alguma forma, replica a inteligência do artigo 33, parágrafo único na LOMAN. E a decisão foi exatamente no sentido de não haver controle de legalidade. Exatamente por isso. Em nenhum momento eu cheguei e disse que o magistrado não pode ser investigado. O que eu disse foi que não havia controle de legalidade. Tanto é assim, por isso eu joguei improcedente o pedido. Mas acontece que essa questão está vinculando a decisão do relator ao plenário. Vamos ao pedido, ao requerimento inicial. Importante sempre ver o requerimento, né? Não, Teria que Senhor realmente presidente, ver o processo novamente. Eu poderia prosseguir com as minhas Eu observações. estou vendo aqui enquanto... a minha decisão. É de 24 de outubro de 2012. Porque, na verdade, isso foi um voto visto ainda do conselheiro... Quando foi assinado. Não foi voto... Eu herdei esse voto visto. A ponderação que eu faria é a seguinte, conselheira. Esse dispositivo ainda não foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal sobre a sua recepção. Vamos lá.
Aqui Presidente, Já foi. Já foi. 33, parágrafo. Já Não, foi, já já foi, foi, já já foi. foi. Já foi, tanto Já que é a foi. jurisprudência que eu e o conselheiro Saulo citamos. Diz o 360 do regimento interno. Do pleno. Veja o que a primeira turma do STF concluiu. O que previsto no artigo 333, parágrafo único da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não obstaculiza a atuação interna e externa do Ministério Público. Na primeira, mediante exame de dados, ou seja, o curso da investigação. E na segunda, formalizando denúncia junto ao tribunal competente, visando a persecução criminal. E, a partir daí, a denúncia seria processada em segunda instância. Mas isso, com a devida vênia, eminente conselheiro, diz respeito ao seguinte, é perfeitamente coerente com a desnecessidade do inquérito, inclusive. O Ministério Público pode apresentar formulário de denúncia, independentemente Sim, da mas aqui, da mas existência de veja, inquérito. a questão O que eu queria chamar a atenção, se me permite, é que o mesmo Supremo Tribunal Federal, por 7 votos a 4, decidiu que, em se tratando de foro especial por prerrogativa de função, o tribunal competente deve exercer a supervisão do inquérito policial. Mas, conselheiro Fabiano, não é isso que está em jogo. O que está em Ótimo, então, por jogo, favor. o que está em jogo é o artigo 360 do regimento interno, que assim diz: do inquérito contra magistrado. Não estamos falando em supervisão de inquérito contra senador, que é essa jurisprudência do Supremo. Não é isso. Mas Que o diz- magistrado detém foro especial. Não, mas a questão não é essa. Não é a supervisão. Até porque quando o magistrado nunca será inquérito policial, é sempre inquérito judicial. É se o relator que receber as peças de informação para instaurar inquérito judicial, que é a única forma de inquérito judicial, quando o relator assume quase uma função de magistrado instrutor. Para quem já acompanhou esse tipo de processo, ele assume quase de delegado, quantidade de delegado. Eu estou com diz- redação. Ele diz o seguinte: quando no curso da investigação, esse é o regimento interno, quando no curso da investigação ou em qualquer outro expediente houver indício da prática do crime de ação pública por magistrado, a autoridade policial ou a autoridade competente remeterá as respectivas autos ou peças informativas ao TJ. Perfeito. Aí está tudo certo. Cabendo à Corte Superior, na primeira sessão, autorizar ou não o prosseguimento das investigações. A questão aqui que se coloca é se essa autorização é do relator, individualmente, ele recebe, instaure-se um inquérito judicial. Ou se ele precisa levar ao pleno órgão especial. Ele não precisa levar ao pleno órgão especial. Nem o STJ nem o Supremo fazem. Se fosse assim, o Supremo e o STJ estariam infringindo a LOMAN. O STJ ainda mais... Não, mas aí isso não pode ser da mesma hierarquia. Então, Supervisiona o inquérito. Qual é o pedido do requerimento? É suspensão liminar da exigência prevista no artigo 360 do regimento interno do TJ de autorização prévia para investigar crime cometido por magistrado. Intimação do TJM, aí tem outros pedidos, inclusive. Intimação do TJM para informar a quantidade de comunicação por crimes e contravenções penais recebidos nos últimos 5 anos e as medidas tomadas. Ao fim, determinar ao TJM a suspensão da exigência da autorização prévia para investigação prevista no 360 caput do regimento interno. Na verdade, nós temos 3 pedidos. O primeiro deles se refere a essa questão do voto vista, porque se o relator precisa, ele recebia as peças de informação e, digo assim, instaure-se inquérito judicial ao Ministério Público para dizer aí as provas que quer, intime-se o investigado. E aí vai seguir o procedimento da LOMAN. Ou se ele precisa, olha, pleno, recebi aqui, o que vocês acham, meus pares? Então, é individual. Se fosse assim, o STJ estaria todos os dias, quando recebe um inquérito para investigar desembargador de tribunal, estaria todos os dias infringindo a LOMAN. E aí há os outros pedidos. Esses outros pedidos aqui, aí até temos que ver se estão apreciados ou não. Porque tem essa questão aqui também, se o TJ tem que informar a quantidade de comunicações. Porque no pedido consta que em 6 anos só foram enviadas várias informações A de inquérito. divergência limita-se a seguinte questão. A quem A instaura. atuação plenária ou Se- do relator. É isso? Ou do relator para o Isso, qual foi isso. distribuído Exatamente. as Exatamente. peças de informação. Exatamente. Claro. Agora, não bastaria a supressão dessa segunda parte, Pois é. conselheira? Sim, mas é porque eu julgo procedente aqui, né? E o conselheiro... Mas o voto é nesse sentido. É nesse sentido. É suspensão da exigência de autorização prévia. Só suspendeu essa parte. Autorização do pleno.
De autorização do Pleno, né? Do Pleno. Pois é, porque a lei da Magistratura Nacional, ela fala, remeterá os respectivos ao tribunal ou órgão especial competente. Sim, No mas aí caso, ele o é relator seria... Não, mas aí, Mas é o esse relator- dispositivo aí cuida do problema do foro por prerrogativo. Aí, claro, aí preserva a função. sua prerrogativa, mas Remete o relator- porque há alguém com foro, Mas aí é feito prerrogativo. distribuição por relator. Já o dispositivo regimental Há vai uma bem além. jurisprudência, inclusive, do 33, o Supremo apreciou a 33 no parágrafo único. não há- De fato, a Loman não diz Exatamente. se... Ela não entra na questão de saber se haveria um julgamento de plenário ou... Não. Ou seja, é importante que se defina... Eu vou deixar o voto até mais claro, conselheiro Fabiano, como Vossa Excelência sugere. Autorização prévia do Pleno ou Corte Especial. Isso. Deixar Agora, bem claro veja, aqui. a pergunta que o conselheiro Fabiano tinha feito se o Supremo já havia enfrentado a questão da 33. Se enfrentou no habeas corpus de relatoria do ministro Menezes Direito, habeas corpus 94.272, quando ele diz o seguinte: habeas corpus, inquérito judicial, Superior Tribunal de Justiça, investigado com prerrogativa de foro naquela corte, interpretação do artigo 33, parágrafo único da Loman, trancamento, ausência de constrangimento ilegal, precedente, remessa dos autos do inquérito ao Superior Tribunal de Justiça, deu-se por estrito cumprimento à regra da competência. Em virtude da suposta participação de juiz federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região nos fatos investigados, não sendo necessária a deliberação prévia da Corte Especial daquele Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao relator dirigir o inquérito, porque é o relator que diz, instaura esse inquérito. Distribuído, porque é remetido ao tribunal, porque o tribunal é o foro, é a prerrogativa de foro. Mas dentro existe não é o tribunal como um todo, é o órgão fracionado que tem uma competência. Inclusive, em determinados lugares, como o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, não é a corte, O não é o relator pleno, pode é a decidir sessão. pela não abertura. Poderia assim, aí caberia um agravo regimental para o plenário, eventualmente. Acho que esclareceu e com os adendos do conselheiro Saulo também. Fica... Aliás, tem duas decisões até. O ministro Marco Aurélio também diz a mesma coisa. Né? Bom, então, como vota o conselheiro Fabiano? Acompanhe quais foram, conselheiro Saulo, A conclusão do voto determina a suspensão dessa exigência de autorização prévia do plenário ou Corte Especial para investigar, prevista nesse artigo 360 caput do regimento. Determina-se, eu julgo do provimento ao recurso. Dá provimento. Acompanhe. Conselheira Peduzzi. Eu estava aqui a pensar, Emanuel, mas acho que com esses esclarecimentos que foram aqui prestados, o relator pode, monocraticamente, né, determinar, não há necessidade porque penso que a autorização do Pleno realmente não seria essencial. Dessa forma, eu voto da divergência, né? Que eu acompanho. Então, eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Conselheira Ana Maria. Senhor presidente, pedindo vênia aos que divergem, eu acompanho o eminente relator. Conselheiro Guilherme Calmon. Senhor presidente, eu também vou pedir a máxima vênia àqueles que divergem, mas eu estou acompanhando o relator e só com um único adendo aqui em relação ao voto na divergência. Me parece que, para se poder realizar um controle do ato do Tribunal do Estado de Minas Gerais, seria necessário haver uma manifesta ou evidente contrariedade ao que dispõe, seja a Constituição Federal, seja a Loman. Não me parece que haja essa manifesta contrariedade. E só para também rapidamente pontuar, com a devida vênia do conselheiro Saulo, na realidade, o Conselho aqui, a prevalecer o voto de Sua Excelência no sentido de dar provimento ao recurso, me parece que a solução no dispositivo seria cassação da parte final do artigo 360 caput, e não mera suspensão. Suspensão até quando? Vai ficar aguardando... Supressão, porque no voto está suspensão. Eu li o voto escrito, está suspensão. Então, me parece que seria cassação ou revogação parcial ou não recepção
da parte final do 360 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Mas como eu estou votando em sentido contrário, então, só com essa observação. Mas eu vou acolher a sugestão do conselheiro Guilherme, que apesar de votar em sentido contrário, a faz, porque deixa mais clara a intenção. Às vezes se faz essa utilização da suspensão, que o efeito prático é o mesmo. Se suspende aquele dispositivo não tem aplicação, mas Vossa Excelência faz uma sugestão muito... Agora, quem diz da contrariedade não sou eu, foi o Supremo em 2 oportunidades, que disse da contrariedade à Constituição Federal, não fui eu. O Supremo, então, está aí. Mas não faz, veja bem, o Supremo disse, mas não faz o menor sentido também, não é? Não faz o menor sentido. Imagina, manter a regra, exatamente. Um inquérito em que esteja envolvido o presidente da República, não haverá essa deliberação plenária no Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido mas manter a para regra. desembargador, terá que haver. Não faz sentido, não. Concordo com Vossa Excelência. Eu também. Também vou mudar. Conselheira Flávio. Presidente, estou com uma divergência, alterei meu voto. Eu tinha uma inclinação inicial, havia votado com o relator, a quem eu peço vênia, mas me convenci e voto exatamente na linha proposta pelo conselheiro Guilherme, que mora vencido. Parece que seja a melhor solução. Vossa Excelência me acompanha? Me acompanha? Na correção. Porque temos como degravar depois. Não. Ele acompanha o relator, né? Ele acompanha o relator. São as achegas, né? Como se... Ele acompanha o relator. Agora, eu estou chocado que o conselheiro Guilherme está me acompanhando. Conselheira Débora. Eu peço vênia, divergência e acompanho o relator, presidente. Conselheiro Rubens Curado. Com a divergência, presidente. Conselheiro Gilberto Martins. Também com divergência. Não teria o menor sentido se não fosse dessa forma, presidente. Conselheiro Paulo Teixeira. Com a divergência, excelência. Eu inviabilizaria qualquer investigação. Imagina a corte lá. Principalmente daquelas investigações que são mais complexas e que exigem medidas invasivas. Claro. Conselheira Gisela Gondim. Divergência. Também eu acompanho a divergência. Sim, então proclamo o resultado. Dado provimento ao recurso, nos termos do voto da divergência iniciada pelo conselheiro Saulo Bahia, decisão majoritária, vencidos os conselheiros relator, Ana Maria, Guilherme Calmon Gente, mas que o Guilherme e Débora. Mas eu quero só ver no dia que ele Mais alguém? Não. Ele vai querer que o outro meta o dedão para tudo. Que trata da questão de momento de aferição dessa deficiência nos concursos públicos. É 2 do Conselho Público de Vista também antigo. Sem enrolar. Acho que talvez não seja, não. Não tem mais nada. Então, chama a julgamento 2 feitos em conjunto, 14 e 15 da pauta. Ambos da relatoria do conselheiro Emanuel Campelo. O primeiro é o pedido de providências número 5325, requerente OAB, Seccional de Mato Grosso do Sul, requerido do Conselho Nacional de Justiça. E o segundo é... Pedido de providência 2785, requerente Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, interessado Felipe Fritz Braga. Está com vista regimental o conselheiro Rubens Curado. Presidente, a discussão aqui diz respeito ao momento da realização do exame de compatibilidade para fins de concurso público das deficiências, né, dos candidatos deficientes. Os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal e pela OAB, são 2 procedimentos que estão sendo julgados em conjunto,
buscam o afastamento da previsão de avaliação prévia da deficiência do candidato aprovado em concurso público com as atribuições do cargo constante em editais dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro e a uniformização de regras de concurso público para servidores do Judiciário, no sentido de que a compatibilidade da deficiência do candidato aprovado no certame público seja realizada exclusivamente no estágio probatório. De pronto, eu registro que aqui não se discute da realização da perícia por comissão multidisciplinar para delimitar e determinar a existência ou não da deficiência, cujo objetivo é verificar se o candidato deve ou não concorrer na lista apartada às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Esta, indiscutivelmente, deve ocorrer em momento prévio à posse, tal como entendeu o eminente relator em seu voto, que é a conclusão do item B do conselheiro Emanuel. O cerne da discussão agora é outro, e diz respeito ao momento em que deve ser procedida a averiguação da compatibilidade entre a deficiência do candidato aprovado e as atribuições a serem por ele exercidas no cargo. Nesse ponto, o conselheiro relator entendeu que não é irregular nem ilegal o exame prévio da compatibilidade da deficiência declarada com o cargo ao qual concorre o candidato. E é nesse ponto, com a devida vênia, que eu ouso discordar da solução proposta pelo relator. Tal averiguação deve ocorrer necessariamente quando a pessoa com deficiência já empossada inicia o desenvolvimento das atividades inerentes ao seu cargo. Vale dizer, essa avaliação tem que ser feita durante o estágio probatório. E eu explico. E eu trago de início, presidente, algumas menções ao texto constitucional sobre a necessidade de integração social das pessoas com deficiência, a própria a Convenção Internacional também sobre as pessoas com deficiência, que também prevê sempre a necessidade de integração dessas pessoas. E feito esse introito, impõe-se reconhecer que garantir à pessoa com deficiência o direito à avaliação da compatibilidade entre as atribuições do cargo e a sua deficiência durante o estágio probatório é, na hipótese em análise, a solução que mais se coaduna com esse princípio da integração social desejada pela sociedade. E eu relembro aqui, presidente, que a avaliação, o meu voto segue exatamente no sentido do decreto 3.298, que já se estabelece que a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que já estabelece que essa compatibilidade deve ser feita durante o estágio probatório, ou seja, em todo o Poder Executivo, todo concurso dentro do Poder Executivo, essa avaliação já é feita por força desse decreto durante o estágio probatório. E também é assim, presidente, na nossa resolução do CNJ 75, para os magistrados. Ou seja, todos os magistrados brasileiros com deficiência que forem aprovados, eles terão essa avaliação feita durante o estágio probatório. E uma das razões que eu trago é que não vejo motivo para os servidores do Poder Executivo serem tratados de uma forma, os magistrados nos concursos no Judiciário serem tratados dessa mesma forma, e para os servidores do Judiciário, portadores de deficiência, darmos um tratamento diferenciado. A alteração do item... A lei é omissa, presidente. O que tem é um decreto, o decreto que regulamentou o tema, instituiu essa política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, e que diz expressamente que deve ser feita durante o estágio probatório. E aqui nesse Conselho, inicialmente a resolução 75, que prevê os critérios para o concurso de magistratura, também não tinha essa previsão. E foi num precedente julgado em 2009, que foi do conselheiro Adonis, em que o CNJ alterou a resolução 75 para prever esse mesmo tratamento para os magistrados. Com efeito, agiram em boa hora o Executivo Federal a editar o aludido dispositivo do decreto e o CNJ a implementar a nova redação ao artigo 73 da Resolução 75, porquanto parece-me pouco democrático, quiçá discriminatório, diante do contexto normativo mencionado e do aludido dever de integração social, ceifar um candidato com deficiência, já aprovado nas provas de conhecimento,
do direito de demonstrar, na prática do dia a dia do estágio probatório, não apenas a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, mas, sobretudo, que detém talento, habilidades e atitudes suficientes para, eventualmente, suprir e superar a sua deficiência. Nesse sentido, transferir para o estágio probatório essa prova é oportunizar à administração pública o exame da compatibilidade com o aprofundamento necessário, a cautela exigida e o vagar que requer do dever do Estado de cuidado, proteção e integração social das pessoas com deficiência. Entendimento, no outro sentido, acaba por impor que tal exame se dê, se não de afogadilho, pelo menos sem um acurado, minucioso e atento olhar. Nesse contexto, suposições, preconceitos, subjetivismo, desconhecimento das reais necessidades do cargo e má informação sobre ferramentas tecnológicas disponíveis são algumas das hipóteses que podem contaminar um laudo precipitado de incompatibilidade. São públicos e notórios casos de pessoas com deficiência detentoras de talentos excepcionais a superar eventuais limitações físicas. São igualmente públicos e notórios pareceres prévios apressados e, por vezes, injustos acerca da compatibilidade de tais deficiências com as atividades do cargo. Também vale reforçar que o acelerado avanço tecnológico, assim como o preciso conhecimento a respeito das tecnologias existentes, tem influência direta nesse tema, porquanto pode auxiliar a superação de eventuais incompatibilidades. Sob esse prisma, também prestigia a integração de pessoas com deficiência, a transferência da análise definitiva da compatibilidade para o período do estágio probatório. Note-se, de outro lado, que não há confundir a inspeção médica para aferir a aptidão física e mental de que trata o artigo 14 da 8.112, com o exame de compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo. Eu sigo, presidente, está disponível o voto, vou tentar encurtar ao máximo, mas acrescento que não se busca, nessa fase, examinar a compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo, mesmo porque tal análise, como já expôs, depende necessariamente da averiguação do trato de habilidades operativas, atitudes e talentos, cujas respostas só podem ser obtidas no dia a dia do trabalho desenvolvido. Por fim, cumpre desanalisar se existe alguma circunstância especial nas atividades dos servidores das carreiras do Judiciário que torne inviável ou inconveniente aplicar-lhes a regra já estabelecida na Resolução 75 para os candidatos à magistratura. No entender do relator, não se aplica aos concursos para servidores a mesma regra aplicada aos magistrados, porque as funções dos servidores são variadas e eventuais deficiências podem ser incompatíveis com o exercício do cargo. Com a máxima vênia, assim não entendo. Ao contrário, eu acho que a variedade de atribuições dos servidores facilitam essa compatibilidade e reforçam a necessidade de análise durante o estágio probatório. As atividades do servidor judiciário podem ser descritas em sua totalidade como técnicas jurídicas, operacionais ou burocráticas. Aí eu entro na descrição da Lei 11.416, que descreve quais são as atividades necessárias para os cargos dos servidores do Judiciário. Como visto, nenhuma delas exige capacidade peculiar ou especial, que, em tese, também não seja exigida de um magistrado. Em outras palavras, se toda e qualquer pessoa com deficiência pode tomar posse no cargo de magistrado, membro do poder, e ter a compatibilidade da sua deficiência testada no curso do estágio probatório, não consigo vislumbrar razoabilidade na conclusão de que tal compatibilidade, no caso de servidor da Justiça, deve ser exigida previamente. É fato que algumas poucas atividades podem exigir cumulativamente maior capacidade de locomoção, como é o caso do oficial de justiça, mas mesmo nesses casos não consigo vislumbrar razoabilidade no exame prévio da compatibilidade, notadamente porque, via de regra, as deficiências motoras são atualmente supridas por uso de equipamentos específicos. Também vale lembrar de salutar corriqueira possibilidade de adaptação do servidor com deficiência para atividades específicas do mesmo cargo, de modo a garantir melhor desempenho e maior eficiência, possibilidade que só pode ser melhor aferida no curso do estágio probatório. Em síntese, por mais que me esforce, não consigo vislumbrar uma única hipótese em que a mais grave das deficiências possa ser, em tese de plano, considerada incompatível com a atividade de um cargo de servidor do Judiciário. Ao que me parece, toda e qualquer dificuldade teórica de compatibilidade pode ser superada no curso do estágio probatório, a depender do talento, da porosidade, das habilidades e das atitudes do candidato. O que deve ser reforçado, e aqui eu friso, presidente, é o acompanhamento permanente desse candidato no curso do estágio probatório, a fim de que a avaliação final seja fundada em elementos objetivos. É a administração que deve se adaptar
ao caso análise do deficiente. Não é de plano vedar o acesso por uma suspeita ou análise prévia da deficiência. E por todo exposto, então, presidente, eu acompanho a divergência, que na verdade foi inaugurada pelo conselheiro Silvio Rocha, na sessão de 23 de abril, para julgar procedentes os pedidos, e também voto no sentido de determinar aos órgãos do Judiciário que, doravante, consignem nos editais de concurso ainda não publicados que a avaliação da compatibilidade da eficiência do candidato aprovado no certame com as atribuições do cargo seja realizada no curso do estágio probatório. É como voto, presidente. Excelência, julga procedente. Procedente. Conselheiro Fabiano. Como vota, Vossa Excelência? Nessa matéria, senhor presidente, eu acompanho sempre os laborais. Então, doutor Rubens Curado, peço vênia ao eminente relator. Boa parte do meu voto, se essa é a questão, foi baseada em informações do CSJT. Então, se esse é o fundamento... Andou mal, você. Eu, de fato, entendo que essa avaliação deve ser feita a posteriori. Do contrário, haveria um risco considerável de antemão, você simplesmente eliminar, tornar simplesmente infrutífera o sistema de estímulo ao ingresso de pessoas com deficiência. Por essa razão central, me parece que o voto de Sua Excelência traduziu muitíssimo bem essa essência da questão. Então, acompanho o voto divergente. Conselheira Maria Cristina Peduzzi. Eu, da Taverna da Divergência, voto com o relator, porque entendo que esta determinação, esta verificação prévia da compatibilidade da deficiência com o cargo a ser... o cargo postulado, né, no concurso, ela tem procedência, sim, porque, dependendo do cargo, pode ou não. Ele de repente, não é uma atividade que não comporta, digamos, a esfera administrativa. A pessoa só precisa, só necessita colocar-se em contato com, digamos, não tem condições... Então, este exame prévio da deficiência não infringe a lei especial, porque apenas tem o objetivo de identificar a compatibilidade com o cargo almejado. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Maria. Senhor presidente, de início eu tinha até acompanhado o eminente relator, entendendo sempre da possibilidade de ser aferida previamente a compatibilidade para o exercício do cargo, mas o fundamento era mais de ordem subjetiva. Sempre entendi mais difícil, depois de já estar convivendo com o funcionário em estágio probatório, aí dispensar seu serviço. Mas, considerando objetivamente as condições, muitas delas só podem mesmo ser aferidas com o exercício do cargo. Por isso, eu refluí do meu entendimento, que não cabem aqui considerações de ordem subjetiva, refluir do meu entendimento originário, e peço vênia, então, ao eminente relator, aos que o acompanharam, para, então, seguir a douta divergência com base mais nesses critérios de ordem objetiva que estou agora expondo. Conselheiro Guilherme Calmon. Senhor presidente, eminentes conselheiros, eu aqui fiz algumas anotações em relação ao caso. A Lei 8.112, como já foi destacado também pelo conselheiro Rubens, ela prevê, no parágrafo único do artigo 14, que só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. No entanto, ao que me parece, tal regra não trata especificamente do candidato portador de deficiência. Para ele, foi editada a Lei 7.853 de 89, que foi regulamentada pelo decreto 3.298/99, que o conselheiro Rubens se referiu. Nesse decreto, ainda que com base em norma contida em decreto, há previsão expressa no sentido de que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato, portanto, é específico para o portador de algum tipo de deficiência, deverá ser aferida durante o estágio probatório, artigo 43, parágrafo 2º do decreto.
O entendimento do relator, o conselheiro Emanuel, na realidade, prestigia o disposto na Lei 8.112, que trata do assunto de modo genérico, em dissonância à regra contida no decreto, que trata exatamente de modo específico da hipótese da pessoa portadora de deficiência. Como já foi até mencionado, houve um caso concreto, na época, conselheiro José Adonis Calu de Sá, no âmbito da magistratura, esse mesmo tema foi trazido e a solução dada foi exatamente nesse sentido, de que no momento do estágio probatório deveria ser aferido. O relator, conselheiro Emanuel, afasta essa orientação que se baseou nesse precedente, sob exatamente a justificativa de que não haveria como se comparar situações díspares entre o magistrado e o servidor do Poder Judiciário. Com a devida vênia, o conselheiro Rubens bem colocou, há uma série de atividades e funções, ou, enfim, atribuições que um servidor pode vir a realizar no âmbito do Poder Judiciário. Então, me parece que, sob esse aspecto, não haveria sentido em tratar diferentemente nesse particular. E eu ainda complemento aqui nas anotações que o relator baseou também seu entendimento e sua conclusão, abro aspas, na impossibilidade moral de admitir ao serviço público uma pessoa com deficiência que a incapacita para o exercício do cargo. Como havia destacado a ministra Peduzzi em precedente anterior, se admitida a pessoa incapacitada para o exercício da função no estágio probatório, ela seria avaliada e aposentada, fecho aspas. Com a devida vênia, me parece que não é hipótese. O próprio artigo 20, parágrafo 2º da Lei 8.112, quando trata da hipótese do estágio probatório, diz que o servidor que não for considerado aprovado no curso do estágio probatório será exonerado. Então, não é hipótese de aposentadoria. Me parece, e por isso estou acompanhando a divergência, que a hipótese deve ser tratada de modo idêntico ao tratamento que é dado em relação ao concurso para a magistratura. Então, nesse particular, eu estou acompanhando o voto do conselheiro Rubens. Conselheiro Flávio Cirano. Presidente, para não alongar o debate, acho que já se formou a maioria. Eu peço vênia, estou acompanhando o relator na linha do voto da ministra, da conselheira Maria Cristina. Conselheira Débora. Presidente, acho que já também peço, só que eu, como a conselheira Ana Maria, em princípio eu também tinha concordado com a ministra, com a divergência e com o voto do relator, porque ele fala exatamente no precedente que a ministra no Conselho da Justiça do Trabalho se manifesta. Mas, assim, olhando a Lei 8.112, a gente vê que não tem nada, ela é omissa com relação ao momento de avaliação. E como essa outra lei, a 7.853, tem o decreto que é regulamento, o artigo 43, eu tenho que acompanhar a divergência, me rendo e mudo aqui de opinião. Vossa Excelência acompanha? A divergência. A divergência, né? Conselheira Luísa. Senhor presidente, eu também acompanho a divergência, lembrando que essa questão do momento da aferição da incapacidade ou não da pessoa com deficiência no concurso público trilhou um caminho bastante longo, desde o momento em que se começou a se falar na questão da reserva de vagas, de ações afirmativas para as pessoas com deficiência nos concursos públicos. Primeiro, os concursos para servidores trouxeram a reserva de vagas, depois isso foi incorporado no concurso do Ministério Público e da magistratura. O conselheiro Adonis, que me antecedeu aqui como representante do Ministério Público da União, quando ele fez o precedente, ele lembra um pouco esse histórico, e depois dessa incorporação, dessa questão da participação dos candidatos com deficiência, tanto nos concursos para servidores como para membros, chegou-se ao debate sobre o momento da aferição. E por que o momento da aferição não pode anteceder a prova? Porque isso constituiria uma verdadeira discriminação, porque a capacidade ela só vai poder ser aferida realmente no exercício da função, e para isso o estágio probatório. Aliás, como qualquer outra capacidade, porque estamos falando da capacidade da pessoa com deficiência, mas poderemos ter outras formas também de aferição, e para isso existe o estágio probatório. Eu gostaria de lembrar também que isso também é o que diz a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que só para lembrar que ela é a primeira convenção que é recepcionada pela nossa Constituição,
fomos com o status de norma constitucional após a modificação, a introdução no artigo 5º do parágrafo 3º, que diz que os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada uma das casas serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, é um grande passo e a luta das pessoas com deficiência, e sempre defendida tanto pelo Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados e Ministério Público do Trabalho, que tem um trabalho muito grande sobre isso, no sentido que as pessoas não podem ser descartadas nas suas habilidades. As suas habilidades vão ser aferidas no curso do estágio probatório, seja para serem membros ou servidores públicos de cada um dos poderes ou do Ministério Público. Então, com esses adendos, eu acompanho a divergência. Conselheiro Gilberto Martins. Presidente, talvez essa questão, para mim, seja uma das mais difíceis pela complexidade que eu esteja enfrentando numa votação nesse órgão colegiado. Eu confesso que acompanhei, inclusive, quando dos debates aqui travados, quando do voto do conselheiro relator e a divergência inaugurada pelo conselheiro Silvio Rocha, no sentido de que algumas incapacidades se tornavam visivelmente incompatíveis com o exercício de determinadas funções, passíveis de serem detectadas pelo exame prévio, um exame de uma junta, para verificar a aptidão que teria ou não aquele candidato, que, em regra, está inserido no concurso através de uma proteção já de uma política pública de cotas para o exercício de uma atividade. E aqui eu até estava aqui pensando de uma frase do ministro Aires Brito, de uma grande discussão que nós travamos aqui. Ele teve que dar o voto de Minerva, em que ele disse que era difícil decidir, porque ele tinha que decidir entre o certo e o certo. E eu me lembrei dessa frase, ministro, porque me parece que essas decisões estão sempre discutindo situações dessa natureza, entre a dúvida de decidir acompanhando o relator, que está preocupado no princípios da administração pública, do interesse da administração em ter os seus profissionais, os seus servidores, absolutamente capacitados para o exercício daquela função, e que poderia ser previamente detectado a sua sido um sistema. E olha que não foi o ato do presidente cortar, né? Obrigado. Sem corte eletrônico. Mas, de outra forma, conselheiro, Vossa Excelência deve recordar que também, naquela altura, quando do pedido de vista do conselheiro Lúcio Munhoz, a discussão estava muito acirrada e muito intensa sobre qual posição a se adotar. Se seria válido a avaliação prévia antes do ingresso de capacitação daquele portador de uma deficiência, ou se ela, no curso da atividade profissional, laboral que ele estivesse exercendo na administração. E eu sempre ficava na dúvida desse propósito de que, após o ingresso na administração, ele ser avaliado e ser dado como inapto para continuar no serviço público, o transtorno que causaria também, ou pode causar também, aquele candidato que venha a ser considerado inapto para uma atividade por conta de uma deficiência que era facilmente detectável como incompatível com a função que ele iria exercer na administração. Então, eu confesso que durante essa discussão eu fiquei variando, mudando de posição permanentemente entre qual linha iria adotar, entre a divergência ou acompanhar, como acompanhei naquele momento, o voto do conselheiro, e muito bem fundamentado, o voto do conselheiro Manuel Campelo. Mas os argumentos aqui trazidos, não só pela divergência sustentada pelo conselheiro, com argumentos até mais fortes que o conselheiro Silvio trouxe, do conselheiro Rubens, e já os acréscimos
feito pelo conselheiro Guilherme. Eu vou pedir a devida vênia, conselheiro, de ter ombreado com Vossa Excelência lado a lado nessa discussão, em posição antagônica agora que eu estou adotando, mas eu acho que faz parte, né, do processo, né, de cognição, de discussão desses aspectos, essa possibilidade de nós retrocedermos e adotarmos uma postura diferente. Então, só pesando os interesses da administração, particularmente de permitir o ingresso de alguém com uma deficiência e a possibilidade de dar uma chance a um deficiente de provar a sua capacidade de superação para exercício daquela atividade, eu vou optar com a minha humildade toda pela segunda posição, que eu acho mais humana e mais justa, com a devida vênia de Vossa Excelência. Conselheiro Paulo Teixeira. Acho que a matéria já está bem exposta aqui, eu acompanho a divergência. É esperado isso de você, viu, Ju? Presidente, eu vou reformular o meu voto. Não era esperado também. porque eu ladeei Vossa Excelência durante muito tempo dessa discussão. Conselheira Cristina reformula o seu voto para acompanhar a divergência. Conselheira Gisela Gondim. Divergência. Com a divergência. Sem discurso. Conselheiro Paulo também. Também eu acompanho, proclamo o resultado. Julgados procedentes os pedidos nos termos do voto do conselheiro Rubens Curado, que fica designado para lavrar o acordo. Vencidos os conselheiros Emanuel, Os laborais. Flávio, os laboristas, Flávio Cirângelo, só. E a ministra Cristina? Eu reformulei. Ela reformulou. Reformulou? Reformulei. A tempo. Tempestivamente. Você, Emanuel, já mantém a afirmativa de que está bem acompanhado. Data vênia. Racha Conselheiro dos laborais, Emanuel, né? presidente, só para perguntar o esclarecimento, conselheiro Emanuel, que ele me disse. Continua a afirmativa, conselheiro, de que ainda está bem acompanhado quando apontou para mim? Estou bem acompanhado. Item 8 da pauta, procedimento de controle número 4464, conselheira Maria Cristina Peduzzi, a relatora. O requerente é o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, requerido do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem vista regimental o conselheiro Paulo Teixeira. Perfeito, Excelência. Excelência, eu trago aqui um voto parcialmente divergente, pedindo vênia à ilustre conselheira relatora, e faço a leitura de imediato desse voto divergente. Adoto in totum o relatório lançado pelo conselheiro relator à época. Pedi vistas para melhor analisar as questões aqui debatidas que envolvem temas que considero de alta relevância, como a publicidade dos atos administrativos. Meu posicionamento converge integralmente com o relator quanto à primeira parte da fundamentação do seu voto. A publicação da pauta de processos postos em julgamento nas sessões administrativas é medida que homenageia o princípio da publicidade, do qual o administrador não pode se afastar, a não ser em casos excepcionalíssimos, e desde que permita o acesso à informação e a impugnação desses atos de maneira diferida, ou seja, logo em seguida a sua prática emergencial. Como indicado pelo relator, o inciso 10 da Lei 9.784/99 determina ao administrador que garanta, nos processos administrativos, a participação dos eventuais atingidos. Tal entendimento é compartilhado pela própria Corte recorrida, que cuidou em prever a publicação prévia da pauta de sessões administrativas no artigo 64 do seu regimento interno. Passo a divergir, primeiramente, quanto ao reconhecimento da excepcional urgência que teria levado o tribunal a incluir a proposta em mesa, sem prévia divulgação. A justificativa apresentada pelo tribunal é de que estaria em mora há 4 anos e, por isso, tinha pressa na apreciação da matéria. Ora, se a Corte requerida levou tanto tempo para cumprir a resolução do CNJ, o adiamento da deliberação administrativa com o fim de atender o dispositivo do seu próprio regimento interno teria um impacto quase irrelevante. Ouso discordar do bem fundamentado voto, ainda no tocante à questão da natureza discricionária de alguns atos administrativos e a necessidade de sua publicidade. O relator propôs que a estruturação administrativa e lotação de cargos em comissão, abre parênteses, de provimento ad nutum, fecho parênteses, são matérias de cunho eminentemente discricionário e, portanto, de juízo de conveniência e oportunidades atinentes à administração daquela corte, cujo controle é possível apenas a posteriori,
quando comprovada a ilegalidade, o que o requerente não logrou êxito em demonstrar. A natureza discricionária dos atos administrativos não os isenta de eventuais impugnações, uma vez que devem obediência aos princípios constitucionais que norteiam a atividade administrativa e devem atender ao interesse público. A publicidade é ferramenta fundamental para o controle dessa adequação. Trago essa questão a destaque, considerando não apenas a possibilidade de controle jurisdicional do ato discricionário, mas também a possibilidade de controle desses atos pelo próprio CNJ, que não se limita a avaliar a adequação legal dos atos administrativos, mas também é responsável pelo planejamento estratégico do Poder Judiciário, traçando diretrizes para a construção de um judiciário mais eficiente. A esse respeito, vale destacar os seguintes julgados em plenário do CNJ, que ressaltou as limitações dos atos administrativos e a necessidade de seu controle. Aí eu faço a transcrição de alguns julgados que Vossas Excelências têm conhecimento. Estão aí à disposição. Por fim, volto a partilhar do entendimento do relator em relação à pretensão de sustentação oral. A ausência de previsão regimental para sustentação oral em sessões de natureza administrativa da Corte Superior do TJ-MG é óbvio o atendimento do pleito do requerente, porquanto não encontra lastro em nenhuma disposição legal. Além disso, a Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, tampouco prevê a possibilidade de realização de sustentação oral. Em síntese, conquanto inexistia o direito à sustentação, entendo que o ato concreto que motivou a provocação do CNJ pela entidade sindical deveria ter sido precedido de publicação, especialmente em razão do dever do administrador de agir com transparência, a fim de permitir o controle dos atos administrativos, mesmo discricionários, sob os aspectos da legalidade e da supremacia do interesse público. Pelo exposto, divirjo parcialmente do voto do relator e voto pela procedência parcial do recurso, apenas para deferir a primeira parte do pedido inicial e determinar ao tribunal requerido que cumpra o dispositivo regimental que prevê a publicação prévia de pauta de julgamentos de suas sessões administrativas. É o voto, Excelência. Vota o conselheiro Gilberto Martins. Já tinham votado, eu acho, né? Alguns, né? Conselheiro Gilberto? Não, eu sou relatora desse. Né? Não, este voto é meu. Não, este aqui? Eu acho que é do ministro, Excelência. Ministro Carlos Alberto. Por isso que eu fiz a referência ao ministro, porque esse voto foi proferido pelo ministro Carlos Alberto. Ele estava com vista desde aquela época? Conselheiro Gilberto? Aqui não era meu. Mas está certo o voto. Presidente, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Paulo. Aqui tem um processo que nós vamos ter que votar. Agora tu já leva esse aqui, vamos ver. Conselheiro Paulo Teixeira já votou, né? Conselheira Gisele? O voto do conselheiro Paulo diverge só parcialmente para determinar a publicação das pautas administrativas. E o voto divergente do conselheiro Rubens, além disso, também a sustentação oral das entidades, quando tiver interesse jurídico direto na matéria. É isso? Nesse sentido? Exatamente, é mais amplo. Eu voto com a divergência inaugurada pelo conselheiro Rubens Curado. São duas divergências diferentes, presidente. Só para esclarecer, na última sessão eu fiz um voto divergente oral e depois, para ficar até mais claro para todos os conselheiros e para todos lembrem, eu coloquei, disponibilizei no sistema a divergência. Eu voto com a divergência do conselheiro Rubens. Excelência, então, para facilitar o caminhamento da votação, já que a decisão do conselheiro Rubens é mais ampla, certo? E aí há uma abrangência com relação a prestigiar a ampla defesa, eu Eu também estendo o entendimento da participação, acompanharia a divergência do conselheiro Rubens. Nesse tocante. Então, não teria divergência em relação aos nossos votos. Senhor presidente, só para lembrar que são duas questões. A possibilidade de matérias que são urgentes e que comportam realmente essa inclusão extra-pauta, admitir essa possibilidade nas sessões administrativas, né? Excepcionalmente. E não há previsão regimental de sustentação oral, por isso que não vejo qualquer ilegalidade em matéria administrativa assegurar ao sindicato o direito à sustentação oral, quando não há previsão regimental. Por isso, meu voto pela improcedência.
Conselheira Manuel. Eu endosso. Com a relatora. Conselheiro Fabiano. Senhor presidente, a questão deve ser analisada sob 2 pontos de vista. Primeiro, o que diz respeito à possibilidade de inclusão extra-pauta. Eu me recordo do voto de Sua Excelência, ministra, ou pelo menos dos esclarecimentos prestados aqui em plenário, e me convenceram no sentido de que esta possibilidade deve ser admitida, a bem do próprio da eficiência, das questões reconhecidamente urgentes, excepcionais, em caráter, portanto, excepcional. Neste ponto, eu acompanho a eminente relatora no voto proferido. Por outro lado, no que diz respeito à possibilidade de sustentação oral, eu divirjo, me parece pouco afirmar que, ou seja, que as nossas conclusões se fiem exclusivamente na ideia de que não há previsão regimental. Me parece que a ideia de devido processo administrativo reclama a intervenção daqueles que suportarão os efeitos daquela decisão. Portanto, quando as partes interessadas estão presentes, me parece que não só saudável, mas da própria essência do devido processo administrativo, que elas possam ter oportunidade de sustentar oralmente as suas razões. Por isso, nessa parte específica, eu não acompanho Sua Excelência. Portanto, eu divirjo em menor extensão. O voto original do Paulo. A divergência, então, sustenta que é necessário pautar antecipadamente, conceder necessariamente direito de sustentação oral. Eu voto com o relator e proclamo o resultado. Qual é o resultado, hein? Julgado improcedente o pedido, decisão majoritária, vencidos os conselheiros Rubens Curado, Gilberto Martins, Paulo Teixeira e Gisela Gondim. É julgado improcedente. Improcedente. Fabiano Silveira também, né? Em menor extensão. A conselheira Débora. Ratificação liminar, conselheira Débora, item 134 da pauta, revisão disciplinar número 1233, requerente Solange Salgado da Silva, requerido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. PJE. Esqueceu o token? Conselheiro. Fechar? Depois que né, o membro do MP da Bahia tem que estar conectado. Bom, enquanto isso, conselheiro, eu suspendo esse pregão, enquanto Vossa Excelência recupera aí o seu texto. Eu chamo na pauta rápida o item 106, procedimento de controle administrativo número 2118, da relatoria da conselheira Ana Maria, requerente Ministério Público do Estado de Minas Gerais, interessados Alceu José Torres Marques e outros. A proclamação é a seguinte: o Conselho, por unanimidade, julgou o procedente pedido nos termos do voto da relatora. Bom, voltamos à revisão disciplinar, item 134 da pauta. Qual foi proferida a decisão liminar em 20 de fevereiro de 2013 nos seguintes termos. Uma revisão disciplinar com pedido liminar, a magistrada Solange, em face do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ela informa que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região instaurou um processo administrativo disciplinar para apuração de fatos relacionados a empréstimos decorrentes de convênios firmados entre as Associação dos Juízes Federais da Primeira Região e a Fundação Habitacional do Exército,
ela exercia a presidência da referida associação nos períodos compreendidos entre dezembro de 2002 a dezembro de 2006. Alega que na diretoria da JUFER nunca atuou na gestão desse convênio, sendo que a gestão do convênio sempre restou afeta a outro membro da diretoria. Acrescenta que tão logo foi cientificada sobre a gravidade dos fatos, requereu a abertura de procedimento apuratório na Corregedoria do Tribunal Regional Federal para a ampla apuração dos fatos, que culminou com a abertura do procedimento administrativo e a aplicação de sanção aos ex-dirigentes. Informa que, após regular processamento, o PAD foi julgado em 4 sessões da Corte Especial Administrativa do TRF, e a ela foi aplicada uma penalidade de censura, cuja votação pela aplicação da pena foi 7 votos pela aposentadoria compulsória, 3 pela disponibilidade, 5 pela censura e 1 pela advertência. Em face dessa decisão, foram interpostos embargos de declaração pelo MP Federal, e esses embargos foram julgados em 5 de dezembro. Em sede de embargos de declaração, a pena de censura foi majorada para a pena de disponibilidade pelo voto de 7 desembargadores que acolheram os embargos contra 6 que os rejeitaram. Aduz que os embargos de declaração sequer trouxeram uma matéria possível de análise pela via dos embargos declaratórios, omissão, obscuridade ou contradição, que foram usados com efeitos infringentes para alterar o julgado do acórdão. Argumenta que o órgão especial do Tribunal Regional Federal é composto por 18 desembargadores, sendo, para tanto, necessário o voto de 10 desembargadores para aplicação de punição ao magistrado. Entende, por isso, violação à garantia do juiz natural, vez que alguns desembargadores não estavam presentes na sessão, participaram do julgamento dos embargos. Por isso, ela pediu a liminar. Você não colocou o voto aqui. Espera um pouquinho, presidente. Eu ainda... Você está ainda... a gente não colocou... Devia ter trazido... Cadê o Paulo? Ajuda aqui, Paulo. O voto. Está aqui. Me acha. Perdida aqui. Eu coloquei que, para concessão da liminar, precisa do fumus boniuris e do periculum in mora. A questão aqui não é apreciar o mérito dos embargos, nem a majoração ou não da pena. Apenas eu apreciei aqui, para conferir a liminar, o quórum. No caso, em análise, ela alega não obediência do órgão especial aos dispositivos constitucionais e legais referente à necessidade de observância do quórum da maioria absoluta para aplicação da penalidade a magistrado, e ainda o fato da majoração da pena, que ora se recorre. Há que se observar que, em decisão liminar, não cabe uma análise aprofundada sobre a possibilidade de, nos embargos, majorar a pena disciplinar já estabelecida no julgamento do PAD. Nesse sentido, entendo que, neste momento de cognição sumária, a presente decisão deve-se ater à possível violação relativa à não observância do quórum qualificado para aplicação ou não da pena. Determina a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 10, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Nesse mesmo sentido, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, no artigo 21, diz: a punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou órgão especial. Na espécie, o órgão especial do TRF, Primeira Região, de fato, possui uma composição de 18 desembargadores, sendo necessários 10 desembargadores para a configuração da maioria absoluta. No julgamento dos embargos declaratórios propostos pelo Ministério Público Federal, na 8ª sessão, em 5 de dezembro, estavam presentes 13 desembargadores, sendo que apenas 7 acolheram o recurso. Fato este que, no meu sentido, pelo menos neste momento, em princípio, viola a regra da Carta Constitucional. Sobre esse tema, obediência ao quórum qualificado, já existem precedentes neste Conselho e também no Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, entendo que há a existência de direito violado que necessita de tutela e concedi a liminar para suspender os efeitos da portaria de 14 de janeiro de 2014 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que aplicou a pena de disponibilidade à magistrada Solange Salgado da Silva Vasconcelos. Pedi para intimar o tribunal para ciência e cumprimento da decisão, bem como informação no prazo de 15 dias. Só estou pedindo para ratificar a liminar. Senhor presidente, eu estou apresentando uma divergência em relação a essa ratificação da liminar. Pois não. Pelo seguinte argumento.
esta sanção disciplinar ela foi imposta à juíza na apreciação do PAD, na sessão que contou com a presença de 16 membros dos 18 da Corte Especial. Ali foi apurado que houve 7 votos pela aposentadoria compulsória, 3 votos pela disponibilidade. Então, 10 votos por uma pela procedência do PAD. Pela procedência do PAD, pelo menos com pena de disponibilidade. Pelo menos com pena de disponibilidade. 5 pela censura e 1 voto pela advertência. Ou seja, todos votaram por alguma sanção disciplinar a ser aplicada. E a maioria absoluta, ao menos pela disponibilidade. E o voto médio foi lavrado com erro. O voto médio foi lavrado pela aplicação da pena de censura. Houve um erro no voto médio, mas a pena foi aplicada por uma maioria absoluta, uma pena de ao menos disponibilidade. Nos embargos de declaração, esta correção é feita por 7 desembargadores apenas, e não por uma maioria absoluta. E aí, ao meu ver, a pena já havia sido aplicada pelo tribunal. Sequer embargos de declaração seriam necessários para a correção do voto médio. Perfeito. Seria um erro material. Então, nós estamos criando aqui uma formalidade, uma tecnicidade desnecessária para entender que este julgamento dos embargos de declaração não teve, para aplicação da sanção maioria absoluta, quando a sanção foi aplicada, sim, por maioria absoluta, ao menos disponibilidade. E poderia ser determinada sem sequer o uso dos embargos de declaração. Então, este equívoco está levando a uma situação absurda no presente momento. Presidente. Eu não ratificaria, de modo algum, a liminar, para anular essa portaria, determinar o retorno da magistrada, que se envolveu num escândalo de repercussão nacional, apreciado pelo tribunal naquela ocasião. Eu lembro a todos, devem se recordar, as contratações de empréstimos em nome de dezenas e dezenas de magistrados, ficticiamente, para beneficiar um grupo de magistrados, escândalo da Poupex, da Fundação Habitacional do Exército, que envolveu pessoas de dentro da Poupex e a Associação de Juízes Federais da Primeira Região, causando um desconforto em todos aqueles, em toda a magistratura, né? E a pena foi aplicada pelo tribunal por maioria absoluta. Diante disso, eu não vejo por que desconstituir hoje a portaria, ainda mais em termos liminares. Em termos liminares, quer dizer, o afastamento já está ocorrendo, em termos liminares, nós vamos desconstituir essa, sem sequer se deixar que o Pleno, por maioria, delibere, após a instrução regular, a formação de um convencimento definitivo acerca desse problema. Eu manteria, sim, até porque se justificaria até cautelarmente o afastamento. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O perigo da demora é no sentido exatamente inverso. Nesse caso, eu voto pela não confirmação da liminar. Presidente, eu tenho um esquecimento de fato e, na verdade, uma preliminar. Um procedimento quase igual foi ajuizado dias atrás aqui no CNJ, apresentado no CNJ. Eu fui o relator, a mesma requerente, só que ela trazia como um procedimento de controle administrativo, exatamente os mesmos fundamentos, querendo a suspensão dos efeitos da decisão do TRF da primeira região. E eu arquivei liminarmente o procedimento, basicamente com 2 fundamentos. Ela noticia naquele processo, e nesse também, que ela também entrou com um procedimento no Conselho da Justiça Federal, que originalmente é o competente para apreciação de revisão de processos disciplinares contra magistrados. Ou seja, está havendo uma concomitância. Ela trouxe aqui e lá ao mesmo tempo. Em razão disso, e como também foi levado ao Conselho da Justiça Federal, como não havia o trânsito julgado, porque estava ainda submetido ao Conselho da Justiça Federal, e é um dos requisitos do trânsito julgado por precedente do CNJ para o exame de revisão disciplinar, eu também até disse que não era o caso de receber como revisão disciplinar, e arquivei liminarmente. E vejo nesse procedimento agora que ela noticia, ela reforça que, de fato, levou o caso ao Conselho da Justiça Federal, e ela diz o seguinte: no entanto,
ultrapassados mais de 2 meses, o requerimento dessa signatária não recebeu apreciação no Conselho da Justiça Federal, porque lá também ela requereu liminar para a suspensão dos efeitos da decisão do TRF da primeira. Apesar dos pedidos verbais da signatária, bem como de ter peticionado informando o cumprimento da decisão manifestamente ilegal nos embargos de declaração. Ou seja, ela requereu a mesma coisa no Conselho da Justiça Federal, lá não foi apreciado ainda o pedido, e nós estamos nos antecipando, e num caso claro de concomitância. E supressão e supressão. Então, já tem O voto de Vossa diversos Excelência é pelo não precedentes. conhecimento, então, da revisão. Nesse caso, então, exatamente porque o caso está submetido ao Conselho da Justiça Federal. Diante da informação de Vossa Excelência, eu adiro Permito ao a voto de parte, Vossa Excelência. permito a parte, nós estamos considerando aqui apenas o voto em embargo de declaração, que tem a função integrativa do julgado. Portanto, se integra o julgado e para este se exige a conclusão por maioria absoluta, nós não podemos agora dizer que nem precisava atropelar a competência originária da Mas, Corte. Maria, a questão Por isso que é eu outra. agiu com justeza. Então, e a originalmente, eminente relatora ninguém fala em com a liminar, disponibilidade, em que pena é de mero disponibilidade. cálculo. Mas a questão Mas, conselheira, como Vossa Excelência questão resolve preliminar. o problema da duplicidade de procedimento? Ela ingressou com um recurso No no Conselho. Conselho Superior da Justiça Federal. Mas isso era no teu. Ele não foi examinado ainda. E ela, Só que lá não foi apreciado ainda. Aí ela trouxe para cá. Ela não obteve Não êxito. há com a uma- Lá não foi apreciado. Lá não foi Não houve apreciação. Ela tem requerido que o Conselho aprecie e o Conselho não apreciou. E ela está trazendo para o Conselho Nacional de Justiça. Eu acompanho a questão É o colocada caso lá, do não não conhecimento. conhecimento. Não conhecimento. Por não houve o trânsito julgado. A questão ainda está submetida ao Conselho Está da Justiça Federal. submetida. Não, e outra coisa, Ela e agiu procedimento per semelhante, ela Lá na, tentou é que, no IPCA. presidente, só para esclarecer, Conselheiro no Rubens, Conselho da está Justiça afastado? Federal não é revisão disciplinar, é um há pedido de uma- providência. Eventualmente há uma lesão Não é de revisão direito que pode ser disciplinar. apreciada por- E lá também, o que eu coloquei, na Mas- verdade, É o mesmo tema. é um pedido de providências, não é revisão disciplinar. E o que ela ataca aqui é o quórum constitucional. Eu também não estou, se é de acordo, mas- não havia, ninguém falou em pena de disponibilidade por maioria absoluta. Eu só estou analisando na revisão disciplinar que ela entrou aqui a questão do voto. Agora, E não haveria prevenção do conselheiro Rubens? não, porque foi Com arquivado, certeza. não Seja havia pago. nada no... Agora, a questão aqui, veja, Mas eu não tenho ainda que coubesse Estamos discussão atropelando. sobre se o quórum foi ou não foi respeitado, a questão da liminar com a vênia da conselheira relatora, é para voltar, quando de fato a pena foi aplicada, quer dizer, o que se pretende é que se se rever faça- na revisão disciplinar. Eu vou aderir à preliminar colocada pelo conselheiro Rubens de não conhecimento. E no mérito, não ratificaria a liminar, que não seria nem necessário adentrar a questão do quórum ou não quórum, porque ela foi afastada, existe uma pena, esses fatos são gravíssimos. Ela era Mas eu não presidente, estou tesoureira, julgando os fatos. exatamente porque Não não está existe discutindo perigo os da fatos, demora. que não é o caso da liminar agora. Mas é claro que importante existe. trazer os Mas fatos então, às vezes, mas né? justamente Não, mas não é o porque, momento, mas ela o que está se pedindo? A liminar é para que ela volte, enquanto ela foi afastada. E os fatos são gravíssimos. A ministra Eliana Calmon, inclusive, quando corregedora, esqueceram dos casos mais graves. Ela era presidente numa gestão, tesoureira na outra. E quais eram os fatos? Os fatos eram que os cheques eram assinados desviando dinheiro da Jufé, envolvendo nome gravíssimo de associados. Imagina você associada de uma associação de classe, como todos nós somos, e o nosso nome aí no meio de fraudes. Eram desviados em nome e fraudando-se contratos em nome de associados. É muito grave. E essa questão do quórum, ela pode até ser apreciada depois, mas não para ela voltar, e sim até, eventualmente, para anular a decisão dos embargos de declaração. Mas aí, eu vou votar pelo não conhecimento, tendo em vista esses fatos trazidos pelo conselheiro Rubens, e não ratificarei a liminar na esteira do que já colocado pelo conselheiro Não Saulo. querendo complicar, eu estou olhando a petição inicial aqui, ela pede, conselheiro Rubens, para que, entre tantos provimentos que ela pede que se declare prejudicado o expediente que ela impetrou no Conselho da Justiça Federal. Aí ela já reconhece. Aí já não podemos, Está só porque relatando ao plenário. aí não podemos dar... Tem que ter cuidado aqui para não abrir um precedente. Né? Presidente, Presidente, eu acho que objetivamente, cabe nós decidirmos aqui se vamos ratificar ou não a liminar e o juiz de conhecimento Objetivamente, que faça a questão pela do- relatora posteriormente.
Acho que é o caso a gente definir se vai ratificar ou não. Mas como ratificar ou eliminar se há elementos fortes no sentido do não conhecimento? Por exemplo, um dos requisitos seria uma fumaça de um bom direito, e esse bom direito não se mostra visível na questão posta. Perfeito, seria a ausência de fumus boniúri, não ratificação da liminar. É pela não ratificação. Não, é uma questão prévia. Eu acho que, me perdoe, excelência, mas me perdoe. Eu acho que o relator ele pode, no caso, indeferir a inicial, no caso aí, quando não há o requisito da propositura dessa ação. E aí não há prejuízo nenhum. Se o relator pode indeferir a inicial, o conselho que é superior pode também adotar o mesmo sentido. Mas não foi isso que foi trazido a plenário. Não, mas tem essa informação. O plenário está debatendo Não, mas dá informação, excelência, que é prejudicial à análise da preliminar, da liminar, que é a questão em relação... Presidente, objetivamente, é requisito de admissibilidade da revisão disciplinar o trânsito em julgado. Como a questão ainda está sob apreciação do Conselho da Justiça Federal, é prematura a apreciação do Conselho Nacional de Justiça. Claro. O senhor pode até vir a apreciar a questão, mas depois de averiguada, analisada pelo Conselho da Justiça Federal, ela tem 1 ano para trazer o tema ao Conselho. Sim. Bem, eu colho os votos. Conselheiro Saulo já votou, né? Abriu a divergência. Conselheiro Rubens Curado, como Vossa Excelência vota? Acho que não, já votou. Né? Excelência já votou? Conselheiro Rubens? Meu voto é pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Conselheira Luísa. E uma vez ultrapassado... Também pelo não conhecimento. Também pelo não conhecimento, uma vez ultrapassada, pela não ratificação. Conselheiro Gilberto Martins. Da mesma forma, presidente, com a devida vênia da relatora. Conselheiro Paulo Teixeira. Também, excelência, com a divergência. Conselheira Gisela Gondim. Divergência. Conselheira Manuel. Com a relatora. Conselheiro Fabiano. Senhor presidente, em se tratando de revisão disciplinar, de fato, nós só podemos rever aquilo que está constituído. Então, nesse sentido, como ainda a matéria não foi definitivamente formada na instância que merece revisão, ou que há de merecer revisão, creio que não devêssemos realmente enfrentar o problema. Mas me permita, senhor presidente, constatar algo que me deixa um pouco receoso. Por quê? Porque não é a primeira vez. O tribunal proclama um resultado onde há visivelmente, uma maioria no caso, o voto médio seria a disponibilidade. Sim, somados com a aposentadoria. Isso aconteceu num caso que eu estou pedindo vista, inclusive, na Paraíba. Constato com alguma preocupação. Ou seja, é óbvio que o voto médio deveria ser pela disponibilidade. Então, quer dizer, em matéria de disciplinar um processo com, segundo as informações, não estamos ainda fazendo juízo de mérito, mas os fatos alegadamente graves, o tribunal simplesmente desconsidera uma regra tão comezinha de observância do voto médio. Então, quero fazer esse registro aqui que me causou alguma preocupação em relação a esse caso. Vossa Excelência acompanha, então, a diferença? Pelo não conhecimento em face de que não foi formada ainda a coisa julgada administrativa. Conselheira Maria Cristina, eu peço vênia à relatora e acompanho a divergência. Conselheira não conhecendo. Ana Maria. Já votou, né? Preliminarmente pelo não conhecimento, em razão ainda da não formação da coisa julgada, mas no mérito pela manutenção da liminar, porque é evidente o equívoco da inobservância do quórum qualificado, certo? Que constitucionalmente é exigido para essa matéria, dada a natureza integrativa da decisão de embargo de declaração. Senhor Guilherme Palmeira. Senhor presidente, o objeto deste julgamento seria apenas e tão somente ratificar ou não a liminar, mas
A questão aqui envolve matéria de ordem pública, né? Ou seja, a existência ou não de requisitos de admissibilidade do procedimento. Então, com a devida vênia da conselheira relatora, entendo que, de fato, não era possível ser conhecido esse procedimento. Eu estou acompanhando a preliminar na divergência já inaugurada pelo conselheiro Rubens. Conselheiro Flávio, senhor. Pois é, presidente, eu penso que compreendo as razões que motivaram a conselheira relatora e tenho certeza que estão ligadas à gravidade com que se deve examinar as questões que envolvem processos contra magistrados de um modo geral. Há todo um sistema normativo que precisa ser observado, inclusive com essas confusões que acabam gerando, como aconteceu nesse caso. Mas eu acho que aqui, em primeiro lugar, eu peço máxima vênia à conselheira relatora. Acho que o dano maior aqui é da administração, em ter o seu ato desfeito na liminar. Mas, de qualquer sorte, parece que a maioria vai estar se conduzindo, acompanharia nesse sentido, pelo não conhecimento, em virtude da existência do pedido de providência. Então, eu voto pelo não conhecimento. Bem, também eu acompanho a divergência, pedido vênia da eminente relatora, e proclamo o resultado não conhecido. Revisão disciplinar não conhecida. Ficando prejudicada a liminar decisão conhecida. majoritária, vencidos só a conselheira Débora e o conselheiro Emanuel. E esclarecendo... Revogada liminar, não é? É revogada liminar. Estava bem acompanhado. Tem que só resolver eliminar, né? Está revogado. Está encerrada a sessão.